Hoje, vamos entender por que a busca por bebês hiperrealistas cresceu no Brasil e quais são as consequências emocionais e sociais desse fenômeno silencioso. Mais de 20 mil brasileiros já compraram bebês reborn nos últimos anos. Segundo estimativas não oficiais do setor, são bonecos com aparência extremamente realista, pele com textura humana, peso equivalente ao de um recém-nascido e até batimentos cardíacos simulados. Cada um deles é feito artesanalmente e pode custar mais de R$ 9.000. Mas o que leva alguém a desejar cuidar e proteger um boneco como se fosse uma criança real? Esse não é apenas um capricho estético, é um sintoma social. Nosso ponto de partida são os dados, mas o destino é sentimento. O reborn não é só plástico e tinta, ele é saudade moldada à mão. É o luto que ninguém vê, a solidão que a sociedade não escuta, é a ausência materializada em vinil. Neste vídeo, vamos mergulhar na origem desse fenômeno, entender o que ele revela sobre saúde mental, sobre a maternidade moderna e sobre um país onde até o afeto se transforma em produto. No início dos anos de 1990, nos Estados Unidos, surgiu um hobby curioso: transformar bonecas comuns em versões extremamente realistas. O movimento começou com artistas e colecionadores que buscavam aproximar a estética dos brinquedos da realidade humana. Essa prática, chamada de reborn, evoluiu com rapidez, e com ela surgiram histórias que ultrapassaram o campo da arte, entrando direto na esfera da dor humana. O que era apenas um passatempo criativo se tornou refúgio emocional. A CNN mostrou que no Brasil o fenômeno ganhou força nos últimos 10 anos. Segundo a reportagem, grande parte dos compradores são mulheres acima de 40 anos, muitas enfrentando perdas gestacionais, infertilidade ou o chamado ninho vazio. Quando os filhos crescem e saem de casa, elas não estão brincando, estão tentando sobreviver ao silêncio. Segundo o Estadão, existem ateliês especializados em São Paulo, Minas e Goiás com listas de espera de até 3 meses. Cada pedido é único. O cliente escolhe o tom de pele, o tipo de cabelo, o nome. Em alguns casos, o bebê reborn é feito para parecer com o filho real, que não chegou a nascer. É uma tentativa de eternizar o que foi perdido. Na era sideral, um documentário independente ouviu mães que descreveram bonecos como uma forma de não enlouquecer. Uma delas, identificada apenas como Lúcia, contou: "Eu perdi meu filho com 7 meses de gestação. Fiz terapia, mas ainda acordava chorando. Quando recebi meu reborn, senti que podia respirar de novo. É como se ele ocupasse um lugar que ficou vazio por muito tempo." Não estamos falando de delírio, estamos falando de sobrevivência emocional. A psicologia reconhece o papel simbólico desses objetos, assim como uma foto antiga ou uma roupa guardada no armário. O bebê reborn pode funcionar como elo entre a dor e o afeto, mas quando esse elo é a única ponte possível, ele também revela uma falha estrutural, a ausência de políticas públicas voltadas ao luto. A Agnes ainda lembra das palavras duras que ouviu da equipe hospitalar quando perdeu Luísa ainda na gravidez. Me disseram: foi melhor assim, a gente não sabe como é que esse neném viria. O nosso corpo é inteligente, ele sabe o que faz, e todas essas frases doem muito, ainda mais quando vem de profissionais de saúde. Até aqui, vimos como uma prática artística se transformou numa ferramenta de conforto emocional. Agora, vamos seguir para os bastidores dessa indústria. Quem lucra com essa dor? E como o afeto se transformou em produto? Por trás de cada bebê reborn há uma história, mas também há uma planilha de custo, estratégias de marketing e uma rede de produção silenciosa
que cresce enquanto a dor se espalha. O mercado dos reborns movimenta milhões por ano. Segundo o levantamento da R7, há ateliês no Brasil que vendem bonecos por até R$ 9.500. Dependendo do grau de realismo e personalização. Não se trata mais de um nicho artesanal, é uma cadeia estruturada, com fornecimento de materiais importados, cursos profissionalizantes e plataformas online que funcionam como vitrines emocionais. Uma artesã entrevistada pelo Diário do Estado de Goiás relata que só em 2023 recebeu mais de 200 pedidos, a maioria vindo de mulheres entre 35 e 60 anos. De todas as regiões do país. Cada boneco leva entre 15 a 30 dias para ser finalizado, e todos são entregues com certidão de nascimento, enxoval completo e até chupeta magnética. O marketing é cirúrgico. As postagens usam frases como "acolha o que te falta" ou "sinta de novo o amor incondicional". Imagens cuidadosamente construídas mostram os bonecos em berços, com cobertores, mamadeiras e luz suave. A estética da maternidade é replicada com precisão quase clínica. As redes sociais, especialmente TikTok ou Instagram, funcionam como vitrines afetivas. Influenciadoras mostram seus reborns em rotinas diárias, registrando banhos, passeios e até consultas médicas simuladas. O conteúdo mistura ficção emocional com realidade visual, e isso alimenta o desejo. O algoritmo entende que se alguém curte um vídeo de bebê real, provavelmente vai se interessar por um reborn, e assim o afeto vira audiência, e a audiência lucro. Mas a indústria não para por aí. Há empresas que criam kits de bebê reborn, moldes de cabeça, braço e pernas que podem ser comprados por iniciantes. Outras vendem apenas o vinil cru, pronto para ser renascido por mãos artesãs. A linguagem é clara. Não se trata de brinquedos. Trata-se de experiências emocionais. O problema é quando o mercado começa a ocupar o espaço da saúde mental. Ao transformar a dor em oportunidade de venda, corre-se o risco de vender consolo embalado em plástico, sem oferecer acolhimento real. E nesse ponto, a linha entre o cuidado e a exploração se torna tênue. Agora, vamos entender os riscos que surgem quando esse consolo simbólico ultrapassa os limites do terapêutico e se transforma numa prisão emocional. O que começa como alívio pode se tornar uma armadilha emocional. O uso terapêutico dos bebês reborn é reconhecido por profissionais da saúde mental, principalmente em contextos de luto, traumas e enfermidades como Alzheimer. O Hospital Santa Mônica, referência no tratamento de distúrbios emocionais, já utiliza reborns como apoio para pacientes idosos com demência. A presença dos bonecos acalma, desperta memórias e reduz episódios de ansiedade. Mas há um limite tênue entre o consolo simbólico e fuga da realidade. Reportagem do Estado de Minas revelou casos em que o apego aos bebês reborn evolui para isolamento social, substituição de vínculos humanos e até abandono de relações familiares. A pessoa passa a organizar sua rotina em função do boneco, alimentando, trocando roupas, saindo para passear com ele como se fosse um filho real. Especialistas alertam para sinais de alertas claros. Quando o reborn se torna o único foco de afeto, quando há recusa sistemática de interação com outras pessoas, ou quando o boneco é usado como justificativa para não enfrentar lutos não elaborados. É como se a dor fosse colocada num berço, mas nunca verdadeiramente acolhida. E isso não é exceção. Um estudo de 2022 da Associação Brasileira de Psicologia Comunitária aponta que mais de 60% dos usuários de objetos terapêuticos simbólicos no Brasil não possuem acesso regular a atendimento psicológico. Ou seja,
O reborn não é escolha, é substituto. A presença desses bonecos em casas e clínicas escancara uma falha. Vivemos em um país onde a solidão é tratada com silicone e não com escuta. Agora vamos além. Como esse fenômeno pode distorcer a própria ideia de maternidade, infância e cuidado coletivo? Quando um boneco hiperrealista começa a ser tratado como um filho, o que isso nos diz sobre a forma como a sociedade enxerga a maternidade? O uso de bebês reborn ultrapassa o aspecto terapêutico individual e começa a influenciar o imaginário coletivo. Em muitas comunidades online, mulheres compartilham rotinas completas com seus reborns, desde o preparo de mamadeiras até passeios em carrinhos. Há até relatos de festas de aniversário simbólicas, com bolo, presentes e convidados. Essa dramatização da maternidade, ainda que simbólica, levanta questionamentos profundos. A romantização do cuidado, quando desvinculada da realidade, pode criar distorções sobre o que é ser mãe. O reborn não chora de madrugada, não adoece, não exige sacrifícios reais. É um simulacro controlável de uma experiência que, na vida real, é cheia de desafios e contradições. Segundo o portal Politize, houve casos no Brasil em que adultos tentaram usar os bebês reborns para obter benefícios sociais destinados a crianças reais, como passagens gratuitas, prioridade em filas e até programas de assistência. Em um episódio em Minas Gerais, uma mulher foi flagrada com um reborn no colo em um hospital público. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Chegando no hospital, a médica mediu a febre dele e não estava muito legal. Nessa hora eu já estava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou e pesou ele também para conferir tudo certinho, né, gente? Exigindo atendimento emergencial como se fosse uma emergência pediátrica. O caso gerou indignação, mas também revelou o grau de confusão entre representação simbólica e a realidade institucional. Culturalmente, diferentes sociedades reagem de forma distinta ao fenômeno. Nos Estados Unidos e Europa, o uso dos reborns em terapias geriátricas já é regulamentado em alguns contextos clínicos. No Brasil, ainda há muito tabu, preconceito e desinformação. Enquanto algumas pessoas veem os reborns como instrumento de apoio, outras enxergam pura excentricidade ou desequilíbrio mental. O que poucos percebem é que por trás dessa divisão existe um ponto comum: a carência de espaços de escuta, de cuidado emocional e de reconhecimento da dor alheia. Se a maternidade é vista como sinônimo de sacrifício invisível e a infância como uma fase idealizada e frágil, o reborn parece como o filho perfeito, sempre silencioso, sempre amoroso, sempre disponível. Mas essa ilusão tem um custo simbólico. O fenômeno dos bebês reborn é mais do que uma curiosidade. Ele é um espelho. Espelho de um país onde milhares de pessoas lidam com perdas não reconhecidas, lutos sem nome e silêncios sem fim. Um país em que a ausência de políticas públicas de saúde mental transforma o consolo simbólico em uma única opção possível. Um país onde o afeto vira produto e o sofrimento mercado. Recapitulamos aqui como os reborns surgiram como forma de arte, migraram para a terapia e explodiram como indústria. Vimos os riscos psicológicos do apego excessivo e os impactos sociais que distorcem nossa percepção de maternidade e infância. Reconhecemos por meio de uma história possível o cotidiano invisível de quem vive o luto disfarçado de rotina. Mas o ponto não é o boneco, é o que ele revela. A solidão não nasce com o reborn. Ele apenas ganha forma, e quando o colo simbólico substitui o apoio real, é porque algo falhou antes. O Brasil precisa de mais escuta, mais acolhimento e mais políticas públicas que reconheçam a dor de quem perdeu, de quem espera, de quem não foi visto. Porque consolo não pode ser privilégio,
E a feto não deveria custar R$ 9.500. Chega de silêncio! Que esse vídeo seja o começo de uma conversa que o país precisa ter, porque há dores que não podem ser mais ignoradas e há ausências que só se curam com presença. Mas me diga aqui nos comentários a sua opinião sobre essa onda dos bebês reborns. E se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal para não perder nada do que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.